Bom dia, irmãos e irmãs. Nos reunimos mais uma vez para estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, que tem como título O Casamento que Glorifica a Deus, baseada em 3 textos bíblicos. O primeiro texto, Gênesis capítulo 2, versos 18 ao 24, Mateus capítulo 5, versos 27 a 32 e Efésios capítulo 5, versos 22 ao 33. Nós olhamos para a lição e pensamos primeiramente o significado da palavra casamento. O que significa casamento? Segundo o nosso dicionário, diz o seguinte: união voluntária de um homem e uma mulher nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima, né? A união voluntária de um homem e uma mulher, ou seja, ninguém é obrigado a casar. O casamento é voluntário, é o desejo de 2 pessoas de se unirem no matrimônio e formarem uma família, né? Salvo algumas tradições culturais de outros países onde se existe a obrigatoriedade de se casar. Na nossa lei, o casamento ele é voluntário. Esse ato voluntário traz para cada um de nós responsabilidades, direitos e deveres, principalmente para vidas que querem e estão dispostas a glorificar a Deus. Então, todo casamento dentro das Escrituras tem como objetivo, além de formar uma família, além de formar um lar, glorificar ao Senhor através das suas atitudes, da atitude do marido para com a esposa para com o marido, dos pais para com os filhos para com os pais. Toda essa união, todo esse relacionamento exclusivamente para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o nosso Deus. A lição de hoje é baseada em 3 pilares para uma família ou um casamento que quer glorificar a Deus. O primeiro pilar, baseado na fidelidade. O segundo pilar, na liderança do marido. E o terceiro pilar, na atuação importante, ou importante atuação da esposa. O primeiro pilar traz para nós a citação de Mateus capítulo 5, versos 27 ao 32. Agora eu vou ler para você Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 ao 32, diz assim: o verso 27 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu o adultério com ela. Portanto, se o seu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita se te escandalizar, corta e atira para longe de ti. É melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Então, dentro desse texto, nós vemos a infidelidade do adultério em 4 partes, ou melhor, 4 tipos de adultério. O primeiro é o adultério clássico, está no verso 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Esse é o adultério clássico, é aquela pessoa, aquele cônjuge que tem uma relação sexual fora do seu casamento, com uma outra pessoa que não é sua esposa, não é seu marido, e torna-se a condição de adultério clássico fora do casamento. O outro adultério é o adultério da intenção, aí no verso 28.
Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu o adultério. É aquele ato de adulterar apenas pelo olhar, pela intenção, onde desperta-se o desejo. E aí o Senhor, ele é mais contundente, ele diz, olha, a partir do momento que você olhar com intenção impura e que já desperta no seu coração o desejo de trazer aquela relação para mais íntima e confirmar, executar aquela relação, você já comete adultério a partir do momento que olhou e que desejou. Então existe o adultério na intenção, a partir do momento da intenção. O terceiro adultério é o adultério pelo divórcio, está no verso 32. Olha o que diz o verso 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade conjugal, né, ele já comete adultério, né? Passa-se a se ter um adultério por conta do divórcio, que é contrário à palavra de Deus. O Senhor, ele repudia isso, né? Ele não apoia o divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz com que ela cometa adultério, e aquele que se casar com a repudiada comete também adultério. Então, a partir do momento que um lar é desfeito, onde se acontece o divórcio, e o cônjuge divorciado casa com uma outra pessoa, segundo a palavra de Deus, nesse verso 32, isso é adultério, comete um adultério, né? A quarta parte, o quarto tipo de adultério, o adultério pelo casamento com quem é divorciado, nesse verso 32 mesmo. No final do verso diz o seguinte: faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério também. Então, se uma pessoa casa com uma mulher que foi repudiada, com uma mulher que foi divorciada, ele também comete adultério. Então, a palavra de Deus nos mostra esses quatro tipos de infidelidade, de adultério, segundo a palavra de Deus, dos versos 27 ao 32 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, que traz para cada um de nós aquilo que desagrada ao Senhor, que não glorifica a Deus. Qualquer tipo de adultério, qualquer um desses tipos de adultério, realmente traz para Deus extrema tristeza, e o seu nome não é glorificado, nós não adoramos ao Senhor dessa maneira. O Senhor estabeleceu o casamento para que ele não fosse desfeito em momento algum, exceto pela morte, quando o Senhor chama um dos cônjuges para si, e aí o casamento é desfeito por isso. Fora essa questão, o Senhor, Deus, não apoia a destruição do casamento, né? Então, a partir do momento que nós erramos nessa condição, o ideal é nós retornarmos ao ponto de origem, pedirmos perdão ao Senhor e recomeçarmos a nossa vida. O ideal é que jamais venhamos a passar por essas condições, mas se acontecer, nós precisamos realmente buscar ao Senhor e receber dele o perdão e termos a nossa vida transformada. Ao segundo pilar da nossa lição, ele está relacionada à liderança do marido, né? Marido como líder da casa, como chefe do lar, como cabeça da mulher, e a lição traz para cada um de nós o seguinte: assim como a infidelidade, a falta de liderança ou a liderança opressora do marido também são pontos de destruição de lares, né? Assim como a infidelidade destrói uma família, destrói um lar, né? A falta de liderança, ou a liderança omissa, ou o excesso de liderança, ou a liderança opressora do marido, também traz malefícios ao lar. E o lar, a família, o casamento não conseguem glorificar ao Senhor quando o homem erra na dose da sua liderança, ou por liderança omissa, né? Quando o homem não entende que ele é o líder do lar e deixa a liderança para que a mulher exerça isso,
ou quando ele exagera, né? Quando ele passa dos limites, quando ele toma para si toda a liderança, não escuta a esposa, não compartilha com ela as ações do lar, não dá atenção, devida atenção à esposa. Tudo isso também é muito prejudicial, o lar é abalado e, consequentemente, né, aquela família, aquele casamento não consegue glorificar ao Senhor. Esse segundo ponto, esse segundo pilar, a liderança do marido, ele está baseado em dois textos. Primeiro, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, e depois Efésios, capítulo 5, verso 23. Então vamos ler primeiro o primeiro texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, que diz assim: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora Efésios, capítulo 5, verso 23. Efésios, capítulo 5, o verso 23 diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. Vou ler novamente: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então, esses dois textos, o apóstolo Paulo traz para cada um de nós a expressão direta e incontestável de que o homem é o cabeça do lar, é o cabeça da esposa. Ele é que administra o lar, obviamente, sob a direção de Deus, né? A palavra de Deus diz, que nós lemos agora, Deus, o cabeça do homem. Deus gerencia o homem gerencia a família, o lar é o cabeça da mulher, o homem é o cabeça da mulher, quem lidera o casamento é o homem. Porém, os problemas começam quando? Olha quando os problemas normalmente começam. Quando o marido é omisso. Esse é um ponto. Quantas pessoas nós vemos, quantos lares nós vemos em que o marido não atua como líder, como aquele que gerencia, como aquele que orienta. O marido é omisso e passa esse gerenciamento para a mulher, muitas vezes para os filhos, e aí se torna uma bagunça generalizada. Ninguém consegue entender qual é a sua condição, qual é a sua posição dentro do casamento, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, o marido, muitas das vezes, é aquele que é omisso e não toma a direção e as rédeas da sua família. O segundo ponto, quando a mulher não aceita a liderança do marido, também isso é uma grande dificuldade, é um grande problema. Quando a esposa não consegue entender que o marido é aquele que gerencia, é dado por Deus, né? Não é a sociedade que estipulou isso, não é a ideia do marido, não é a vontade do marido, mas é uma ordenança do Senhor. Ele estabeleceu isso, que o marido necessariamente precisa ser o líder, o chefe, gerenciando a família, né? E muitas vezes a mulher não aceita isso, tem extrema dificuldade de olhar para o marido e entender que ele é o líder, que ele é o chefe do lar. E muitas vezes o marido precisa lembrar a esposa, né, de que ele é o líder, ele é quem manda no lar e na família, né? Obviamente que ideias precisam ser compartilhadas. A esposa como ajudadora, nós vamos falar mais para frente sobre isso, a esposa como ajudadora necessariamente precisa auxiliar o seu marido, né? Mas a liderança pertence ao marido e ele precisa tomar direção em relação a isso e agir dessa forma, como líder, como aquele que gerencia a sua casa. O terceiro ponto que dificulta, que atrapalha a liderança do marido, é quando o marido
é opressor, ou quando ele exagera na liderança, quando ele não escuta a esposa, quando ele diz assim: aqui dentro de casa o que vale é a minha palavra precisa prevalecer sempre. Não é assim. Liderar não é isso. Liderar é trabalhar com toda a sua equipe, né? A nossa família é também uma equipe, os nossos filhos fazem parte dessa equipe, a nossa esposa faz parte da nossa equipe. E nós, como líderes, como chefes do lar, precisamos ouvir cada membro do lar, cada pessoa da nossa casa, cada pessoa da nossa família tem uma parte extremamente importante, funções extremamente importantes e que precisam ser dialogadas, precisam conversar sobre isso. Que o marido precisa, além de liderar, escutar a sua ajudadora, a sua esposa, os seus filhos, para que todos possam trabalhar e conduzir a família e o lar de uma maneira em que glorifique ao Senhor. Quando as figuras se misturam no lar, quando o marido não consegue entender e executar a sua função, quando a esposa, que é a ajudadora, não consegue entender a sua importante função no lar, quando os filhos não conseguem aceitar a liderança do pai, quando os filhos não conseguem aceitar o apoio da mãe, muitas vezes o lar entra em colapso e este chega ao fim e não consegue glorificar ao Senhor, porque as funções, os papéis foram misturados e as pessoas não conseguem trabalhar de uma forma a glorificar ao Senhor. Então essa é a segunda parte, o segundo pilar da nossa lição de hoje, que trata da liderança do marido. O marido precisa necessariamente ser líder, precisa necessariamente dirigir a sua casa. Dentro da liderança do marido está a sua principal atribuição: amar sua mulher como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Então, dentro da atribuição de gerenciar a sua casa, gerenciar a sua família, liderar o seu lar, o marido tem a função principal de amar a sua esposa, de amá-la de uma forma tão especial, da maneira como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. O escritor da nossa lição, ele sugere alguns passos, dentro da nossa lição, que o marido deve tomar, deve se direcionar para que o lar continue sendo dirigido e orientado em harmonia, de forma a glorificar ao Senhor. O primeiro passo que o nosso escritor da lição sugere diz o seguinte: se esforçar ao máximo possível pelo bem da sua esposa. É o primeiro passo que ele sugere para cada um de nós, maridos, que nós devemos nos esforçar ao máximo possível pelo bem da nossa esposa. Eu preciso me esforçar ao máximo possível pelo bem da minha esposa. Interessante que quando nós ouvimos algumas pessoas que pretendem a casar, e nós perguntamos: por que você vai casar? E muitas pessoas dizem assim: eu quero casar para ser feliz. Eu quero casar para ser feliz. Lê do engano. O certo seria: eu quero casar para fazer o meu cônjuge feliz. Quando nós casamos, e é bom nós observarmos isso, falarmos para aqueles que pretendem um dia se casar, e você que está ouvindo, vai ouvir essa mensagem, esse estudo sobre a nossa lição de hoje e pretende se casar, é bom que você saiba, que você analise também, que ao se casar, a palavra eu, empregada aí na primeira pessoa do singular, o eu, ela não existe mais. A partir do casamento, a palavra eu não existe, somos nós.
Eu, a esposa e os filhos, somos nós. Tudo que nós fazemos precisa ser para o bem de todos. Dentro do casamento, eu como marido, principalmente como líder, né, eu não posso tomar nenhuma atitude que seja boa só para mim. Eu preciso tomar atitudes que sejam boas para a minha esposa e para os meus filhos, para as minhas filhas, né? Então, a palavra nós, sempre, aquilo que é bom só para mim, não serve para um lar, não serve para ser empregado dentro de uma família. Então, nós, esposos, precisamos fazer ao máximo possível pelo bem da nossa esposa, precisamos tratá-la como joia, como algo extremamente valioso e precisamos agir para o bem da nossa esposa. A segunda sugestão que o nosso escritor traz para cada um de nós, para homens, esposos e aspirantes a maridos que nós temos na nossa igreja, diz o seguinte: praticar atos de amor. Né? Nós precisamos praticar atos de amor. Na maioria das vezes, o homem não é muito romântico mesmo. Nós somos mais brutos, né? Nós somos mais músculos, né? Então, muitas vezes não somos tão carinhosos como deveríamos ser. Não somos tão românticos como deveríamos ser. Porém, precisamos, em alguns momentos, praticar atos de amor, porque isso conquista a esposa, né? Isso traz um bem muito grande a ela e precisamos praticar, mesmo que ela não entenda num primeiro momento que aquilo foi um ato de amor. Eu me lembro quando criança, né, o meu pai chegava do trabalho algumas vezes, e isso aconteceu algumas vezes com o meu pai e com minha mãe. Meu pai chegava do trabalho e falava assim: Neuza, eu trouxe uma coisa bem gostosa para você, passei na rua, lembrei, eu trouxe para você. E aí ele tirava da bolsa e dava para minha mãe um pé de moleque, um docinho, pé de moleque. E minha mãe olhava para aquilo e falava: mas por que você trouxe pé de moleque para mim? Você quer que eu quebre minha dentadura? Que o doce pé de moleque é bem duro, né? Você quer que eu quebre minha dentadura? Isso é coisa que você traga para mim e tal? Aí ele fala: poxa, mas eu trouxe com tanto amor, com tanto carinho para você. E às vezes minha mãe não entendia que aquele gesto que meu pai fez, trazendo um pé de moleque para ela, mesmo correndo o risco de quebrar a dentadura, era um ato de amor, era um ato de carinho. E isso muitas vezes acontece em todos os lares, né? Às vezes nós homens praticamos um ato de amor, um ato de carinho, muitas vezes não somos reconhecidos, né? A mulher não entende que é assim, mas nós não podemos desistir, precisamos persistir nisso, né? Se não deu certo uma vez, vamos tentar outras vezes também, né? Para que a gente possa agir com amor, com carinho, dando à esposa aquilo que ela realmente merece. O terceiro passo que o escritor da nossa lição traz para cada um de nós, e você vai ver aí na sua lição, né, que diz o seguinte: agradá-la. Eu tenho certeza absoluta que o escritor colocou essa sugestão como passo para um lar que pretende glorificar ao Senhor, agradar a esposa. Eu tenho certeza que ele colocou com a melhor das intenções, né? Porém, é algo extremamente difícil, né? Quem é casado há tanto tempo quanto eu, quase 30 anos casado, nós entendemos pela prática do nosso dia a dia que agradar a esposa nem sempre é tão fácil assim, né? Muitas vezes nós tomamos algumas atitudes achando que vamos receber uma aprovação e somos reprovados, né? Isso acontece bastante. Então, assim, agradar a esposa talvez seja uma das tarefas mais difíceis
para o marido, mas não desiste não, né? Vamos tentando, não agradei hoje, mas amanhã posso agradar. E outro detalhe importante, né? Às vezes, o que agradou a nossa esposa no passado, hoje, se eu repetir, talvez não agrade mais, né? E muitas esposas são muito claras em relação a isso. Não gostei, né? Não me agradou em nada. E aí, às vezes, nós ficamos feridos com essa condição. Mas é uma missão difícil, né? Porém necessária, que nós não podemos desistir. O quarto passo que ele sugere para cada um de nós diz o seguinte: ajudá-la em sua vida espiritual. Olha que importante, né? O marido necessariamente precisa zelar pela vida espiritual, não somente da sua esposa, mas de toda a sua família, especialmente dos seus filhos, que estão sob a sua responsabilidade. Então, o marido crente, salvo, né, remido pelo sangue de Cristo, necessariamente precisa zelar pelo seu principal campo missionário, que é a sua casa, né? Às vezes nós pensamos em ir para a África, a outros países longínquos e fazer missões em outros lugares, e muitas vezes a nossa casa, o nosso lar está se perdendo, né? Está longe dos caminhos do Senhor. Às vezes a esposa está com uma vida espiritual bastante doente, às vezes os filhos estão longe do Senhor e o marido muitas vezes ele não tem essa percepção, ele olha para fora de casa quando muitas vezes dentro do seu lar há necessidade de se fazer missões. E a vida da esposa, a vida espiritual da esposa é extremamente importante. Então nós maridos precisamos observar isso. Nós somos os sacerdotes do nosso lar, né? São duas funções extremamente importantes. O homem precisa ser o sacerdote e o homem precisa ser o profeta do lar, né? O profeta era aquele que trazia a mensagem de Deus ao seu povo. Nós, maridos, precisamos trazer a mensagem do coração de Deus para a nossa família. Precisamos exercer a função de profeta. E nós precisamos também exercer a função de sacerdote, levar as necessidades do nosso povo, da nossa família e colocá-las diante do Senhor. Eu preciso ser o sacerdote, orar pela minha família, apresentar ao Senhor a minha família como sacerdote da minha casa, do meu casamento, das minhas filhas, da minha esposa. E a vida espiritual da minha esposa certamente fará toda a diferença no meu ministério, na progressão do meu ministério. Uma esposa espiritualmente saudável é um alicerce para o esposo, para o marido que quer progredir na obra do Senhor. Então, eu e você precisamos estar mais preocupados com a vida espiritual da nossa esposa, dos nossos filhos, do que externamente. Vamos cuidar primeiro da nossa casa, depois o exterior. Então, a vida espiritual da sua esposa é de sua responsabilidade também, marido. Então, você precisa observar isso, entender se a sua esposa está saudável espiritualmente ou se passa por alguma doença, alguma debilidade espiritual e que você precisa ajudá-la diretamente. Então, liderar com excelência o casamento que glorifica ao Senhor. Eu e você, marido, esposo, nós precisamos liderar com excelência o nosso casamento, a fim de que este glorifique ao nosso Deus. O terceiro pilar da nossa lição de hoje trata sobre a importante atuação da esposa no casamento, né? Assim como o esposo tem papel fundamental no casamento de ser o líder, de ser o chefe do lar, de ser o sacerdote do lar, de ser o profeta do lar, a mulher também, né, na mesma condição, tem a importante função de ser a ajudadora, a apoiadora, a auxiliadora do lar.
O homem é aquele que lidera no casamento e na família, mas ele só fará um bom governo sob a ajuda e orientação de uma esposa sábia. O texto base para nós falarmos a respeito da importante atuação da esposa no casamento está em Provérbios, capítulo 14, verso 1. Provérbios 14, 1. Muito provavelmente é um texto que você sabe de cor, mas nós vamos ler para nós lembrarmos, para nós olharmos para a palavra de Deus e lembrar mais uma vez desse texto tão importante. Então, Provérbios capítulo 14, o verso 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói, a derruba, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Queridos, como é importante a atuação da mulher. A mulher tem a capacidade de edificar o lar e tem a capacidade de destruí-lo, acabar com a casa, acabar com a família, acabar com o casamento. Então, uma mulher sábia é aquela que edifica a casa. E a mulher tola é aquela que destrói. Então, um homem, por melhor gestor que seja, por melhor líder que seja, ele não terá condição de exercer uma boa liderança, uma boa gestão do lar, não conseguirá levar o seu lar à condição de que glorifique ao Senhor se a esposa for tola, se a esposa não for sábia. Então, sugiro às mulheres que busquem essa sabedoria, né? Que clamem ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor dá sabedoria a todas as pessoas, né? Se você tem falta de sabedoria, busque ao Senhor, clame ao Senhor, que Ele dá livremente para todas as pessoas. A mulher precisa ser sábia no momento de falar, a forma como falar. Muitas vezes eu digo isso aqui em casa, né? Olha, a esposa, né? Você consegue todas as coisas, depende muito da maneira como você fala, o momento que você fala, o momento em que você se cala. Quantas vezes a mulher tola, às vezes tem boa intenção, mas fala no momento errado, de uma forma equivocada, e isso põe tudo a perder. Então, a mulher necessariamente precisa pedir sabedoria ao Senhor para ser uma boa esposa, uma boa conselheira, uma boa apoiadora, auxiliadora. Muitas mulheres auxiliam e apoiam os maridos para o erro, para a falha, para tomar atitudes equivocadas, e muitas vezes os casamentos são destruídos e não honram e não glorificam a Deus por conta de esposas tolas, que muitas vezes destroem o próprio casamento com as suas mãos, né? Muitos casamentos não glorificam a Deus porque as mulheres não são boas ajudadoras, né? A mulher precisa ajudar, ela precisa apoiar. Quando o marido for tomar alguma decisão e que a mulher perceber que aquela decisão não é a melhor, ela precisa, olha, marido, olha, não é essa a condição, não é esse o bom caminho, a direção boa não é essa, o melhor seria nós irmos por aqui, ajudando, aconselhando, apoiando, porque nós homens somos muito emoção, né? Nós trabalhamos com a força, às vezes não pensamos muito bem. A mulher não, a mulher raciocina um pouco mais, pensa um pouquinho mais e age da melhor maneira, trazendo para o homem a direção a que ele deve tomar. O homem lidera, mas a sabedoria da mulher determina o controle do lar. Olha que interessante essa frase que eu coloquei para nós meditarmos. O homem lidera, mas a sabedoria da mulher determina o controle do lar. Se a mulher não for sábia,
Por mais que o homem seja um bom gestor, o lar será completamente desorganizado, perderá o controle, mas a sabedoria da mulher determina o controle do lar. A sabedoria da mulher determina o controle do lar. E para nós concluirmos, o casamento foi feito para ser reflexo da relação de amor entre Cristo e sua igreja. Está na nossa lição, né? Essa frase eu tirei da nossa revista e diz o seguinte: o casamento foi feito para reflexo da relação de amor entre Cristo e sua igreja. Nas entrelinhas, essas frases dizem que o casamento foi feito para ser perfeito, porque a relação de amor entre Cristo e a sua igreja é uma relação perfeita, é uma relação irrepreensível. Então, o casamento foi feito para ser reflexo da relação de amor entre Cristo e a sua igreja. Isso só depende de nós, só depende de você, marido, só depende de você, esposa, para gerenciar tudo isso, para fazer de maneira com que o seu casamento, a sua vida conjugal, a sua família glorifique ao Senhor. Depende exclusivamente de nós. Se eu não tenho sido um bom marido, é o momento de eu parar, refletir, retroceder, corrigir o meu rumo, o rumo da minha vida, do meu casamento e fazer com que o meu casamento tome uma nova direção, tá? Então, esse é o momento de nós tomarmos essa ação. Você, esposa, se você perceber que não tem sido uma esposa sábia, que existe a necessidade de você se controlar em vários momentos, você precisa tomar a ação de buscar ao Senhor, pedir a Ele sabedoria, porque a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Esposa, seja submissa ao seu marido. Eu sei que essa palavra submissão, muitas vezes, as pessoas não gostam, as mulheres não gostam muito, mas a submissão é extremamente importante para um lar que esteja sob o controle de Deus, sob a direção de Deus. E, acima de tudo, seja sábia para que seu lar seja edificado, a fim de que seu casamento glorifique a Deus. Seja sábia. Marido, ame a sua esposa na mesma proporção que o Senhor amou a sua igreja, de forma perfeita, para que o nosso lar, para que o seu lar seja de acordo com aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça entender quais são os seus desejos em relação à nossa vida conjugal, quanto ao casamento, que a partir dessa lição nós possamos olhar para o nosso casamento, para a nossa vida conjugal e avaliar se estamos glorificando ao Senhor ou não. Se não estivermos glorificando ao Senhor, ainda dá tempo de nós mudarmos o rumo dessa história. A história ainda não acabou. Há necessidade de nós avaliarmos e refazermos a história da vida do nosso casamento, da nossa relação conjugal, a fim de que tudo que façamos seja para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor fale ao teu coração neste dia de hoje, que essa lição sirva para nós refletirmos a respeito da nossa vida e do nosso casamento, da nossa família, para que possamos em tudo glorificar ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima vez. Um abraço. Tchau.